E seguimos aí na nossa caminhada, escola dominical. Tá bom. Isso. Queridos, hoje a nossa lição é a lição 7. Estamos caminhando aí, pensando aí na atuação do Espírito Santo, né, nas nossas vidas, nos nossos corações, em toda a história. E a gente vê a operosidade dessa pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é uma pessoa, faz parte da Trindade excelsa de Deus, presente desde a criação e sendo nosso consolador, que está bem ao nosso lado a cada dia da nossa vida, da nossa existência, até aquele dia, até a glória. Então vamos orar, pedir que Deus fale aos nossos corações nessa manhã. Luiz, você pode orar por nós? Senhor, meu Deus amado, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que ainda há de fazer, Senhor. Esteja sempre conosco, Senhor, nesse momento de aprendizado, nos mostre o caminho, sua verdade, seu amor, e esteja sempre à frente de tudo, Senhor. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço para a honra e glória do seu nome, Senhor. Amém. Isso aí. Muito bem, irmãos. Lição 7, então. Eu não sei se todos têm a revista, e eu também não sei se tem mais. Eu estou jogando aqui, mas acho que todos estão com a revista, né? Para a gente aí seguindo. O nosso texto base, amados, obrigado pela água aqui, quem trouxe? Benção. O nosso texto está na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 1 a 7. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias e a gente vai ler. Deixa eu ir mais para cá. Aqui. A gente vai ler esse texto. Tito 3, de 1 a 7. Todos já abriram? Diz assim, carta de Paulo a Tito. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja e odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mas essa é uma carta que nós chamamos de carta pastoral. Paulo escreve a um jovem pastor, Tito. Era até aquela dupla, né? Tito e Timóteo. Dizem que Timóteo era mais reservadinho, assim, mais tímido, né? E até quando ele fala para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, ninguém te despreze porque você é jovem, porque você é novinho, né? Antes torna-te padrão, né? E Tito já era uma pessoa um pouco mais extrovertida, mais uma outra forma, né, de lidar e tal.
E ele escreve aqui a Tito, né? E se a gente lê a carta toda, né? Então é como se fosse assim: Paulo, Tito, ó, fala lá para a igreja. A carta pastoral, na verdade, tem essa ideia, né? De o apóstolo escrever para o pastor falar à igreja. Então trata aqui de vários assuntos, e aqui ele está falando inicialmente para que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, né? E prontos para toda boa obra, né? Que é bem linkado aqui com o sermão do pastor, que as virtudes, né, devem ser recomendadas. Então, e as cartas, elas têm realmente esse viés de primeiro mostrar aquilo que Deus fez, né? E depois, na sequência, aquilo que nós devemos fazer, né? Então, Deus nos salvou, nos redimiu, nos libertou, seu Espírito atua na nossa vida. O que nós devemos fazer agora? Então, essa é a ideia. Então, Paulo está falando para Tito. Tito, fala para a igreja lá, para que obedeçam as autoridades, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, né? Pensando aqui no sermão de hoje de manhã, nem sejam altercadores, né? Altercadores é aquele que cria polêmica, que bota picuinha, que polemiza, que discute, né? Não sejam altercadores, né? E, na sequência, mas o quê? Cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, é a gente realmente viver no amor de Deus, né? No perdão que Ele nos trouxe, na restauração que Ele nos trouxe. E aí Ele vai entrar, pois, né? Sempre tem um pois, um mas, né? Uma conjunção, né? Aulinha de português aqui, né? Não sei se é adversativa, se é isso aí, eu já não sei. Mas é uma conjunção, mas, porém, né? Nós outrora éramos, e aqui vem a listinha pesada, né? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E aí tem um outro mas de Deus, né? Quando, porém, se manifestou a graça. É aí que nós estamos. Então, eu queria começar a lição, irmãos, para nós guardarmos uma verdade essencial. Toda a caminhada dessas lições, da revista que a gente está vendo, que o Espírito Santo, ele opera. Ele trabalha, ele se manifesta nas nossas vidas. Então, isso é uma verdade que nós não podemos deixar de crer nessa verdade, de vivenciar essa verdade. E a cada dia da nossa vida, o Espírito Santo tem trabalhado nos nossos corações. É verdade ou não é? Ele tem trabalhado. Eu lembro que a gente cantava corinho antigo aqui. O Espírito de Deus está aqui operando em nós. Eu estava nos acampamentos, a gente cantava com aquele fervor, né? Ele está aqui operando em nossos corações, trazendo sua vida, seu poder, né? Então, nós precisamos ter em mente isso, que o Espírito trabalha, está trabalhando em todas as circunstâncias da nossa vida, da nossa existência, desde a criação, né? Desde a criação, nas missões. A gente viu essa semana relato aí de missionário, né? Como Deus tem abençoado. Estava lembrando da conferência de missões, o ano passado, o pastor aqui falando. O Espírito de Deus tem operado, convertendo os corações, né? As pessoas têm tido sonhos e tal. O Espírito tem operado nos obreiros, na edificação das nossas vidas, né? Na palavra que foi revelada a nós. Então, hoje a temática é exatamente essa: a ação
e a obra, né, do Espírito Santo na nossa redenção. Então, quem opera, queridos, essa transformação nas nossas vidas? Não é porque a gente ouviu um belo sermão, ou porque na hora tocou aquela música tão bonita e a gente vai, né? Não, a obra da redenção nas nossas vidas é operada pelo Espírito Santo. Não tem nenhuma mágica, não tem... É o Espírito de Deus que opera num coração outrora perdido e achado por Ele. Né? E a gente vê isso lá no ministério de Jesus, nas curas, em toda essa trajetória do ministério de Jesus, até indo para a cruz, a operação do Espírito Santo na vida das pessoas. E aí, aquela cena, Jesus na cruz e aquele soldado romano, verdadeiramente, ele era filho de Deus. E aquele ladrão na cruz, lembra-te de mim, hoje estarás comigo no paraíso. É a operosidade do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, por isso o título, né? O Espírito da Redenção. E se preparem aí nessa semana que a gente está entrando, porque essa lição tem capítulo 1, capítulo 2, né? Ou parte 1 e parte 2. Então, a gente vai ver outras manifestações do Espírito na próxima lição. Já estou dando o spoiler aqui, né? Não sei quem que vai estar dando a lição, mas vai ser continuado, né? Esse assunto, né? E então ele que fez aquele trabalho, né? Na nossa própria vida, na nossa redenção, na nossa salvação. E a gente sabe que Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, nos regenera, nos santifica. É Ele que nos faz crer, nos faz confiar, né? Então não é nunca o discurso, o ambiente bonito, a música envolvente, é somente essa obra transformando, né? Operando transformação nas nossas vidas, né? O autor dá um exemplo aqui. Vocês sabem a harmonização facial, né? Tá na moda isso aí, né? Então, quando a pessoa faz lá, nossa, ficou diferente, né? Aquela, né? Você fez, tal, né? Né? As amigas, né? Vão falando lá e tal. E realmente há uma transformação na aparência. Mas pegando esse gancho, queridos, a transformação do Espírito Santo é lá dentro, é no coração. Então é isso que vai nos trazer a lição de hoje, né? É a mudança do coração, né? Na obra, né? da redenção, naquilo que Ele operou em nós. Por isso que nós estamos aqui hoje, queridos. Que privilégio estarmos na casa de Deus, porque o Espírito um dia tocou o meu coração, o seu coração, para que a gente tivesse aqui. E eu queria fazer um link bem rapidinho com a lição passada, porque a gente viu na lição passada que o Espírito Santo atua para que a palavra de Deus seja revelada, para que a gente possa aplicar em nossas vidas, ou, em outras palavras até, para que ela faça sentido nas nossas vidas. Então, há uma atuação do Espírito para que a palavra de Deus faça sentido para mim e para você. Então, tudo isso está na obra da redenção. E hoje a gente vai ver essa atuação dentro do nosso
coração. E aí, se a gente falar de coração na Bíblia, o que é? É o centro das vontades, né? É o centro das emoções, é o centro das disposições, é o centro das intenções. O coração é o centro dos pensamentos. Lá é o centro da nossa vida, né? E diz a palavra que o nosso coração é o quê? Enganoso. Então, tem uma música do João Alexandre, né? Que às vezes ele é bandido, às vezes ele é quem te conhecerá, né? Marcelo sabe essa aí, né? Quem te conhecerá? Quem conhece o nosso coração? Então, na sequência aqui, queridos, nós vamos ver algumas áreas, né, do nosso coração onde o Espírito Santo atua e transforma, né? E o primeiro ponto aqui da lição, né, que tem como título prisão e conhecimento, e a gente vai ver exatamente essa ideia. O homem, quando entrou o pecado no mundo, ele entrou numa prisão. E Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Está lá nas institutas. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, é a consequência do nosso coração caído, do nosso coração enganoso. E exatamente essa prisão, né, da pessoa humana. E essa prisão, queridos, ela precisa ser desfeita. Precisa haver a liberdade aí. E aí é o que Jesus vai falar em João 8,32. Quem pode abrir aí para nós? Ou quem souber de cor? João 8,32, alguém lembra aí? Só vou dar o comecinho então. E conhecereis... agora olha, ó, isso aí. Vamos fazer uns exercícios de Bíblia aí, né, Túlio? Túlio sempre estimula a gente a isso aí. Vamos falar todos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É exatamente dessa prisão que o homem sem Deus precisa sair dela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a prisão do pecado que cega, nos engana, nos cansa. Então é por isso que o coração precisa ser transformado pela obra redentora do Espírito Santo. E eu lembro aqui, queridos, a atuação, né, de toda a Trindade nesse processo. A gente vai ver lá em Efésios, capítulo 1, né? Vamos abrir lá, para a gente ter aqui abrir uma janela aí, né, iluminando aí o nosso pensamento. Efésios, capítulo 1, o que tem lá? A partir do verso 3, né, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, assim como nos escolheu. Guarde isso. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E aí entra Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E é em Jesus Cristo que nós temos a redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados. E o texto vai seguir, né, no verso 14, né? O verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra, olha a palavra aí, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, isso foi a atuação do Espírito. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E amados, este selo, essa garantia, né,
é o quê? É a garantia da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Então, amados, até o dia de Cristo, até ou irmos para a glória, ou Ele vir, nós temos este selo, nós temos esse penhor, né? Essa garantia de vida eterna. Então, é dessa prisão que o homem sem Cristo, ele precisa sair, e essa libertação que ele traz. É essa libertação que ele traz. Então, eu diria que a verdadeira liberdade é nós estarmos presos em Cristo. É nós estarmos ligados a Cristo. É nós estarmos como ramos da videira. Porque aqui que disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Então, essa é a obra maravilhosa do Espírito de Deus em nós. E, nesse contexto, amados, de João 8, que nós lemos, agora eu queria que vocês fossem para lá. João 8, vamos dar uma olhadinha nesse texto aí. Jesus falando, João capítulo 8. A gente vai ler aqui, ó. Separei aqui. Ok, vamos lá. João 8, a gente vai ler a partir do verso 28, acompanha aí comigo. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha o que diz aqui: ditas essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele. Ele não chegou a falar ainda: e conhecereis a verdade, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando aqui do conhecimento da palavra. Aí mexeu, né? Mexeu com o povo. Aí o que eles começaram a dizer aqui? Somos descendência de Abraão. Não, peraí, nós somos de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Aí está começando a bater um orgulho aí, né? Doentio. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, crer que Jesus é Deus, muita gente crê. Mas fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, assim como Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Muitos se afastam disso. E Jesus está falando aqui para os judeus, porque eles entraram com não, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos, né? Como dizes tu, serei? Aí replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. E aí o que Jesus vai dizer? Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que o homem sem Deus precisa. Ser liberto do pecado pelo Filho de Deus. E aí Jesus vai confrontar com eles. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E falaram lá: crucifica-o, crucifica-o.
Foi a voz do povo, né? E aí muita gente fala assim, não, a voz do povo é a voz de Deus. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Crucifica-o, crucifica-o. Então eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vós. Essa é a questão do coração aqui que precisa ser transformado. A palavra não está em vós. Então a palavra não faz sentido para as pessoas que não têm Jesus. É loucura. É loucura. Olha os Bíblia aí, né? É loucura para eles. Então por isso que precisa dessa transformação. E essa transformação é operada pelo Santo Espírito de Deus. Então, seguindo aqui, para a gente não perder aqui a ideia, né? Sei que vocês são descendência de Abraão, procurais matar-me. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Está fazendo a comparação aí com Abraão. Então eles responderam, olha lá, de novo, nosso pai é Abraão. Aí disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Mas só que era aquele apego a uma certa tradição, né? É um orgulho, né? É um orgulho. E aí ele diz, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E aí Jesus pergunta, por que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, né? Qual a razão que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus está mostrando aqui a dureza do coração, né? E mostrando a necessidade dessa transformação no próprio coração. E é isso que, quando nos deparamos em pregar o Evangelho, a gente que não conhece, eles vão achar loucura. Mas é o Espírito que vai fazer essa obra. Não é porque a gente vai, de repente, explicar direitinho. Não, é o Espírito Santo que faz essa obra. Por isso que a gente tem que seguir a ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Com toda a autoridade, nós temos autoridade, né? Ele nos deu essa autoridade. Então, fazei discípulos, fazei discípulos. Por isso que a gente precisa pregar e mostrar, né? E aí vem uma chapuletada aqui, né? Verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha a ligação com o texto de Tito que nós vimos lá, né? Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então essa é a questão do próprio coração humano, que o autor está colocando aqui na lição para a gente, né? Então, é dessa prisão que o homem precisa sair. Da prisão de não conhecer a Deus, porque o pecado cegou realmente os olhos, os corações. E Jesus falou para aqueles judeus, não, vocês são do diabo. Vocês são do diabo. E essa é exatamente a questão, né? E aí a gente linkando com Tito, né? 3:7, o verso 3, né? Então, o homem caído é escravo de toda sorte de paixões. Então, mais uma vez, a necessidade da atuação do Espírito Santo na obra de redenção de nossas almas, para que a gente veja manifestada em nós a bondade de Deus, que é o verso 4, lá de Tito, né?
Vamos seguir lá? Só para a gente fazer esse link, né? Tito, Filemon, Hebreus, Tito, verso 4, capítulo 3, verso 4. Quando, porém, ao quando de Deus aí, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então, é o Espírito Santo que opera em nós essa obra da redenção. E aí, a gente parte para o segundo ponto da revista, que é a questão da regeneração, que o texto vai dizer, né? Verso 5 agora, de Tito 3, acompanhei comigo, não por obras de justiça, praticadas por nós. Aqui nós lembramos do próprio Paulo aos Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, né? Mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é o link aí do apóstolo falando em cartas diferentes a mesma doutrina, né? Então, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. E aí entra aqui essa palavra regeneração. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amados, regeneração, Espírito regenerador, né? Que regenera, que reconstrói, né? Então, isso é muito profundo, porque é o centro. Pois não, irmão? Poxa. Isso. Exatamente, que nós vamos entrar no outro ponto da santificação, né? Então, o sermão hoje de manhã, né? Não extingais, não apagueis o Espírito. E aí, exatamente. E Paulo vai dizer também, em Efésios, né? Enchei-vos do Espírito. A ideia ali é deixem-se encher do Espírito. Mas para a gente encher um copo d'água, ele precisa estar vazio, né? E muitas vezes a gente está cheio de nós mesmos e a gente pode ir apagando. Por isso, irmãos, meios de graça. Como é que a gente vai apagar o Espírito? Deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, deixando de vir na igreja. Nós vamos apagar o Espírito. Exatamente, a brasa fora do braseiro. Então, é interessante, volto aqui nas cartas de Paulo, né? O que Deus fez e o que eu devo fazer. Então, não apagueis o Espírito. Vamos estar junto aqui, vamos nos fortalecer. Né? A palavra de Deus, ela fala aos nossos corações, no momento que nós abrimos. Então, aqui a gente já começa a lembrar, entra no teu quarto, fecha a porta. Teu pai que vê em secreto. É maravilhoso essa figura, né? Deus está nos vendo, Deus está nos contemplando. O que diz lá? Te recompensará. Te recompensará. Então, essa é a ação do Espírito. Então, a gente pode mesmo apagar o Espírito, dar uma balançada aí, né? E por isso que a gente precisa da palavra, precisamos da oração, precisamos da comunhão com os santos, que são os meios de graça para a gente perseverar na nossa caminhada. Obrigado, irmão, pela colocação. Sim. Exato. Deus pega ele na curva também.
Com certeza. Qual o texto eu lembrei aqui agora, Túlio? Foi bom eu ter passado. Quem que falou? Foi bom eu ter passado pela tribulação, né? Não foi Davi que falou agora? Desculpa aí agora, mas eu preciso pesquisar isso aí. Tem um texto que fala isso. Foi bom eu ter passado, porque Deus disciplina quem ama, né? Então Deus disciplina. Então se a gente der uma caída e Deus pegar nós na curva, irmão, agradeça, viu? Agradeça. Porque Ele chamou aí a sua atenção, Ele te disciplinou, porque Ele te ama profundamente. Então, essa aí, queridos, a obra o Espírito regenerador, lavar, né? Então, é lá de dentro para fora. Então, é a alma, né? Aqui é como se fosse um novo nascer, né? E a ideia aqui é bem parecida com aquela ideia de Nicodemos, né? Nicodemos foi de noite lá, escondido. O cara é fariseu. Pô, se eles me verem aqui com Jesus, brincadeira. Então, foi lá de noite, né? E aí Jesus fala, olha, necessário vos é nascer de novo. E aí deu um nó na cabeça dele. Puxa, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Não, o vento sopra onde quer, né? Então é o nascer do Espírito, né? Nascer da água. É essa obra, né? que Deus quer fazer, né? Naquele homem sem Deus. Né? Então essa é a temática aqui, a tônica aqui, né? Então, não é aparência, né? Então, lembrando aí da harmonização facial, né? Não é aparência. Para Paulo, né? Olha a experiência de Paulo, né? Para Paulo seria essa ideia, aquele que já não é mais o mesmo. Já se depararam com pessoas assim, que se converteram, né? Puxa, você mudou. Você mudou da água para o vinho, você era daquele jeitão lá, agora, né? E foi isso que aconteceu com Paulo, irmãos. Ele mudou completamente. Ele era um aguerrido perseguidor dos cristãos. Diz lá em Atos, né? E Saulo, né? Não tinha sido mudado o nome ainda, consentia na sua morte. É como se ele estivesse pensando assim, oba, mais um já foi, né? É mais ou menos assim, irmãos, né? E ele teve esse encontro maravilhoso com o Senhor, né? Então mudou a sua vida. Ele é constrangido pelo amor, ele fala, ele prega o amor de Deus, aquilo que transformou a sua vida. Judeu dos judeus, educado nas melhores escolas. Tudo isso mudou na sua vida. A questão de tradições, né? Então Deus mudou tudo. E é essa mudança, esse é o lavar regenerador do Espírito, né? Então foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, né? Mudou completamente, radicalmente, totalmente o coração de vida. E é isso que a gente vê nas almas genuinamente convertidas. A gente vê mudança. É visível, é palpável, né? E é interessante isso, irmãos. Aliás, interessante é pouco, é maravilhoso, né? A gente se deparar com isso, né? Então, o Espírito, ele lava realmente a alma, né? Ele lava o próprio coração, né? Ele tem uma canção do Stênio Márcios, né? Que diz assim, ele vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Poesia linda essa. Então, foi isso que Jesus fez, esse lavar regenerador
no sangue de Cristo, né? Pelo sangue de Cristo, e isso vem de cima, irmãos. Então, sempre a gente lembrando disso, a obra da redenção é a operação total e completa, profunda do Espírito Santo de Deus, que gera a transformação radical da vida, né? Então, aí Paulo vai dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, essa regeneração tem todas essas ideias. Ele já não é mais de si mesmo, segundo a carne. Ele vive no Espírito, anda no Espírito. É uma nova criatura, é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aquelas paixões passaram. Porque Jesus transformou a minha vida. Estou sujeito, sim. Mas elas passaram e eu preciso que aí a gente vai para o próximo ponto, a santificação. Então, o Espírito santifica o próprio coração. E Cântico Antigo também, Santo Espírito Consolador, tu nos santifica, em nós sempre habita, né? Corinho antigo aí de Vencedores por Cristo. Pai de amor, gosto tanto de ti. Aí a última parte, Santo Espírito Consolador, né? Tu nos santifica e em nós sempre habita. Santo Espírito Consolador. Então, enquanto a regeneração muda o nosso coração, amados, a nossa natureza, a santificação, né, dentro desse lavar do Espírito, ela limpa os efeitos, né, do pecado. Então, se fomos regenerados, nós somos chamados à santificação. Aí entra na colocação, na pergunta do irmão. A gente pode apagar o Espírito, porque se estivermos longe de Deus, a coisa vai esfriando. Não perdemos a salvação, não. Como o pastor sempre menciona, a vida é miserável, né? E a gente tem que tratar disso na graça, né, de Jesus, né? Então, se fomos regenerados, somos chamados à santificação, e aí nós temos todo um aparato do plano eterno perfeito de Deus, e aí nós vamos passar a praticar as boas obras que Ele, o quê? De antemão preparou para nós. Para quê? Para que andássemos nelas. Olha todo o link, né, do plano de Deus nas cartas de Paulo, né? Isso está lá em Efésios, né? Para que nós andássemos nelas, né? Então, é o cultuar, é o servir, é nos apresentar completo diante de Deus, né? Paulo aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Aí o apresenteis é o nosso todo, corpo, alma, espírito, nos apresenteis diante de Deus, né? E essa é a questão prática da nossa vida, do nosso dia a dia. Foi o que Ele nos deixou para fazer. Foi o que Ele nos deixou para fazer. Deus lá no passado, em Josué, Ele fala assim, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É o buscar a Deus. É o buscar a Deus. Então, se entra no teu quarto, irmãos, a recompensa, né? A recompensa. Um texto aqui do Velho Testamento, vamos abrir lá, estamos já partindo para o encerramento. Isaías, capítulo 1, verso 12. Isaías 1:12. E a gente vê ao longo da história, né, esse
esse chamado. Olha lá. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? A pergunta. A resposta está lá no 16 e 17. Segue aí. Lavai-vos, purificai-vos, coração. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. O que Jesus disse? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei a fazer. Atendei a justiça. Justiça aqui é padrão. Atenda aquilo que é certo, o que Deus pede. Repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Em outras palavras, rasgai o coração, né? Rasgai o coração. Então isso o Espírito Santo também opera em nós a santificação do nosso coração. Fazer as boas obras, andar nelas, entregar a nossa vida a Deus, Romanos 12, né? Cada vez mais distante do pecado, cada vez mais perto de Deus. Uma definição bem simples aí de santificação, né? Pensamento cativo à obediência de Cristo, está lá em 2 Coríntios, né? E a santificação, amados, ela está ligada ao conhecimento da palavra. Por isso que eu estou linkando a lição anterior com a de hoje, né? Porque o que Jesus orou por mim, por você, lá antes de ir para a cruz? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então, essa é a oração de Jesus. Então, isso está ligado ao conhecimento da palavra, que o próprio Espírito faz com que a gente entenda essa palavra e aplique essa palavra no nosso coração, né? E, em último lugar, queridos, é o selo do Espírito, né? O Espírito Santo sela o nosso coração, e aí, olha que maravilhoso isso, nos torna povo seu, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. O selo do Espírito faz isso na minha vida, na sua vida. Ele nos torna povo de Deus, povo escolhido, povo da aliança, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, isso é segurança. É o que nós cantamos. Que segurança eu tenho em Jesus. Em todo esse mundo conturbado, eu gozo nele paz, vida e luz. Por quê? Porque com Cristo Herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. E aí eu conto essa história. Eu conto essa história. Assim, fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Então nós temos o selo do Espírito. E isso, irmãos, falei no começo, garantia da promessa de vida eterna. Garantia da promessa de vida eterna. Amados, concluímos e terminamos aqui. Está aí na revista. As operações do Espírito na redenção são comunicações graciosas dos efeitos da obra de Jesus. Em Cristo o homem é refeito, regenerado, e nele vive em novidade de vida, sendo santificado e selado. Por isso a obra do Espírito é não só aplicar a obra de Jesus sobre os homens, mas torná-los portadores da herança de Cristo como seus co-herdeiros. E uma aplicação, irmãos, para nós, a santificação, ela gera o fruto do Espírito, porque é o resultado da habitação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, o caráter de Cristo, né? E aí ele diz aqui, né? Por isso, um bom modo de aplicar o ensino dessa lição é estudar a fundo
o fruto do Espírito, né? E fazer duas coisas. Primeiro, avalie aí, eu e você, no que tem sido feito. Como está? Eu estou operando isso? Amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Né? E orar e dedicar-se no que não tem sido feito. Isso é santificação. Se a gente poder, de repente, reacender aí a chama de se encher, né, do Espírito Santo de Deus. Amados, que Deus abençoe a nossa vida, a nossa caminhada, né, plena certeza dessa verdade. O Espírito Santo está trabalhando aí na nossa vida e trabalhou na nossa redenção, foi a temática. Deus abençoe, um ótimo domingo aí para todos, viu? Obrigado.